Redigibilidade. Ela está relacionada na facilidade em escrever programas. A redigibilidade de programas pode conflitar com a legibilidade. As linguagens de programações com tipos de dados limitados, elas requerem o uso de estruturas complexas, o que acaba dificultando a redação de programas. A falta de declaração recursiva e de ponteiro em Visual Basic, ela acaba limitando o seu uso para implementar programas com o uso de alguns tipos de estruturas, como por exemplo estruturas de árvores, de listas e etc. Outro ponto na falta de redigibilidade do Visual Basic está relacionado à declaração de variáveis, onde não é possível declarar várias variáveis de mesmo tipo, especificando o tipo somente uma vez. Em relação à confiabilidade, essa propriedade se relaciona aos mecanismos fornecidos pela linguagem de programação para incentivar a construção de programas confiáveis. Linguagens de programação que requerem a declaração de dados, elas permitem verificar automaticamente erros de tipos durante a compilação ou a execução. E linguagens de programações que possuem mecanismos para detectar eventos indesejáveis, como a questão do tratamento de erros, e especificar respostas adequadas a tais eventos, elas permitem a construção de programas muito mais confiáveis. Em relação à eficiência, de acordo com as demandas por recursos de um tipo de aplicação, certas linguagens de programações são mais recomendadas e outras não devem ser usadas. Aplicações de automação em tempo real, por exemplo, normalmente requer o uso de linguagens de programações que minimizem o tempo de execução e de acesso aos dispositivos periféricos, bem como o consumo de espaço na memória. O Visual Basic, por exemplo, ele impõe que os índices de vetores sejam verificados em todos os acessos durante a execução de programas. E o que é que isso implica? Isso implica na necessidade de fazer um teste antes de qualquer acesso aos vetores. O Visual Basic ele permite otimizar a eficiência desabilitando a verificação dos índices durante a execução, o que torna a linguagem muito mais adaptável. Em relação à ortogonalidade, podemos destacar a questão do respeito à capacidade da linguagem de programação em permitir ao programador combinar os seus conceitos básicos sem que se produzam efeitos anômalos nessa combinação. Assim, uma linguagem de programação é tão mais ortogonal quanto menor for o número de exceções aos seus padrões regulares. Linguagens de programações ortogonais, elas são interessantes porque o programador pode prever com muito mais segurança o comportamento de uma determinada combinação de conceitos, e isso pode ser feito sem a necessidade de implementar testes para a verificação do uso combinado de dois ou mais conceitos, ou mesmo buscar na especificação da linguagem de programação se existe alguma restrição àquela combinação. Outro fator é a questão da falta de a falta de ortogonalidade diminui o aprendizado da linguagem de programação e ela pode estimular a ocorrência de erros de programação. Algumas características do Visual Basic elas podem ser destacadas com base nestes conceitos, como a questão da não necessidade de declaração de variáveis, default tipo variante, como um impedimento relacionado à declaração de várias variáveis de mesmo tipo na mesma linha, default por referência, a permissão para não especificar passagem de valor ou referência, assim como a permissão para não especificar o escopo de procedimentos e funções, public default. Sobre a questão da reusabilidade, podemos destacar a possibilidade de reutilização do mesmo código para diversas aplicações. Quanto mais reusável for um código, maior será a sua produtividade de programação, uma vez que na construção de novos programas bastará utilizar e, eventualmente, adaptar códigos escritos anteriormente sem que se faça necessário reconstruí-los. Outro ponto importante é que a grande maioria das linguagens de programações elas permitem o reuso de código através da modularização, por meio de bibliotecas e de subprogramas. A linguagem Visual Basic ela permite ao programador modularizar o seu código, e ele pode fazer isso através de módulos ou até mesmo através de classes.
Em relação ao custo, levando-se em consideração a confiabilidade do uso do Visual Basic, fator importante no resultado da implementação, o que nós podemos observar? Nota-se que os custos para a adoção de um sistema com base nesta linguagem, eles são considerados relativamente baixos, devido a alguns fatores. E que fatores são esses? A questão de possuir uma escrita simples, a questão da compilação relativamente estável, por possuir um ambiente gráfico para desenvolvimento, a questão de possuir gerenciadores de versões. Além disso, temos a vasta gama de material disponível para estudos e treinamentos de programadores e etc. Para concluir, nós neste trabalho apresentamos algumas das principais características a serem consideradas acerca da linguagem de programação Visual Basic. O estudo completo dessa linguagem é muito mais abrangente. No entanto, é importante ter compreendido como cada uma das propriedades apresentadas pode influenciar o projeto, a implementação e o uso da linguagem escolhida. Um fato importante que podemos destacar também é a questão que o Visual Basic ele oferece diversos recursos e vantagens, tais como a simplicidade, o baixo custo de treinamento de programadores por ser uma linguagem simples, a facilidade de aprendizado e capacidade de detectação de erros e etc. Portanto, esta linguagem ela enquadra-se como uma boa opção para o desenvolvimento de sistemas a depender da finalidade de seu uso.